Cada uma das 5 listas dadas é a relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma numa certa prova. Assinale a única lista na qual a média das notas é maior do que a mediana. O que você pode verificar é que todos os valores nas alternativas estão em ordem crescente. Isso facilita que a gente já encontre a mediana. E todos são de 6 notas, como ele falou. 6 alunos, e, portanto, encontrar a mediana de um número par de valores é encontrar a média aritmética dos dois que se encontram no meio. Esse aqui poderia ser o x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Como são 6, você divide por 2, 3, você pega o terceiro e o quarto termos, soma, divide por 2. Então, na letra A mediana, vou representar assim, mediana será 7 mais 8 sobre 2, 7,5. Na letra B, a mediana será, de novo, a média aritmética dos dois do meio, 6 mais 7 dividido por 2, 6,5. Na letra C, a mediana seria a média aritmética, também 6,5. Na letra D, a média aritmética dos dois que se encontram no meio seria a média entre o 5 e o 7. 5 mais 7 dividido por 2, mediana 6. E na letra E, a mediana seria 10. Seria 10 mais 10 dividido por 2, daria o mesmo 10. O que ele quer? Que você assinale a única lista na qual a média das notas é mais do que a mediana, é maior do que a mediana. O que você poderia fazer, claramente, era somar esses 6 valores, dividir por 6, obteve a média. Compara com a mediana. Se ela for maior, essa é a alternativa correta. E fazer isso para cada uma. Claro, é um jeito de fazer. E eu gostaria que você visse um jeito diferente. O que eu vou considerar? Vou considerar a mediana como referência. Se eu olhasse, a mediana estaria inserida aqui no meio. Se eu olhasse a diferença que eu tenho da mediana para um valor antes e um valor depois, é de meio ponto. Ou seja, se eu olhasse só para o 7 e para o 8, a média entre os dois, já que este valor 7 é metade a menos e esse valor 8 é metade a mais, você tem um valor que está metade antes e outro valor que está metade depois. A média entre os dois vai ser idêntica à mediana. Se eu olhasse agora para os valores 10 e 5, os dois extremos, em relação à mediana, que é 7,5, o 5 é 2,5 pontos abaixo e o 10 é 2,5 pontos acima. Quer dizer, se eu olhasse para os valores 7 e 8, que estão à mesma distância, um para baixo e outro para cima da mediana, e os valores 5 e 10, que estão à mesma distância também da mediana, esse 2,5 para baixo, esse 2,5 para cima. Fizesse a média só desses 4 valores, o resultado da média seria idêntico à mediana. O que vai definir se a média vai estar para baixo ou para cima da mediana, neste caso, são esses dois valores, o 5 e o 9. O que eu vou verificar? O 5 está 2,5 pontos abaixo, então eu diminuí 2,5 em relação à mediana. E o 9 está 1,5 acima da mediana, 7,5. O que aconteceu? Esse valor, como ele é mais distante da mediana para baixo do que esse valor está distante para cima, ele faz com que a média seja deslocada para baixo. Dessa forma, você tem que a mediana é maior do que a média. A média vai estar deslocada para o lado esquerdo ou para os valores menores do que 7,5. Exatamente por conta dessa diferença. Perceba que os outros valores não tiveram essa diferença.
o 5 e o 10 estavam à mesma distância da mediana. O 7 e o 8 também, um para baixo, outro para cima. O 5 e o 9 são os dois valores que vão fazer a diferença nesse caso. E mais ou menos a mesma ideia eu vou usar em todos. Se eu olhasse para cá, a mediana estaria aqui no meio, que seria o 6,5. O 6 e o 7 estão à mesma distância da mediana. O 6,5 para o 4 dá 2,5 para o 8. 6,5 dá 1,5. Não, vou usar o 5, né? O 5 para o 6,5 é 1,5 de distância. O 8 para o 6,5 também é 1,5 de distância. Agora, o 4 e o 8 vão fazer a diferença. O 4 está a 2,5 de distância, 2,5 para baixo. E o 8 está 1,5 de distância para cima. Como a distância para baixo é maior do que a distância para cima, novamente a média estará abaixo da mediana. Será menor que a mediana, estará deslocada para a esquerda em relação à mediana. O mesmo vou utilizar no item C. O valor aqui seria também 6,5. Meio abaixo, meio acima. 1,5 abaixo, 1,5 acima. Agora, 2,5 abaixo, 2,5 acima. Opa, vou fazer da mesma cor, né? O que aconteceu? Todos os valores estão à mesma distância. Todos os pares que eu selecionei, o 6 e o 7, o 5 e o 8, o 4 e o 9. Isso faz com que a média e a mediana sejam iguais, não houve deslocamento em relação à mediana, nem para a esquerda nem para a direita. Ele não quer igual, ele quer que seja maior. Então, pulo lá para a letra E. A mediana é o próprio 10. Você vê que o 10 daqui e o 10 daqui mantém a média igual à mediana. Agora, esse manteve igual, só que esse é 5 abaixo. E de novo, esse aqui manteve igual e esse também é 5 abaixo. Então você tem dois valores que estão, cada um deles, 5 abaixo do seu parzinho, do seu, aquele que seria o correspondente a ele. O que vai fazer novamente a média ser deslocada para baixo ou para a esquerda em relação à mediana. Vai ser uma média menor do que a mediana. Por último, a alternativa D, que vai ser a nossa alternativa correta. É com ela que a gente vai ficar. Que a mediana era 6, esse valor 5 é um ponto abaixo, o valor 7 é um ponto acima. Só com 5 e com 7, a média seria o próprio valor 6. Novamente, um abaixo, um acima. Continua sendo 6 se eu pegasse esses quatro valores, a média. Um abaixo, opa, outra cor, desculpe. Um abaixo e 3 acima. Um para baixo, só que o outro 3 para cima. Como esse está muito para frente em relação ao que esse está para trás, ele faz com que a média seja deslocada para o lado direito. Neste caso, a média é superior à mediana.